Fala galera, a dica de hoje, gente, é de regimento interno e vamos estudar, gente, outros dispositivos que eu acho que tem uma boa chance de cair em sua prova. São os casos de tramitação em urgência e os casos de tramitação em prioridade, gente. Também eu cobrei isso aí em um simulado recente e faço questão de repisar aqui nas nossas dicas diárias. Estamos falando, gente, dos artigos 162, tá? Principalmente do 162, mas também vou dar uma palhinha de 169 e o 209 do regimento interno. Pelo 162, gente, tramitam em regime de urgência, ou seja, seriam urgências naturais, urgências que obrigatoriamente, necessariamente, essas proposições vão tramitar em regime de urgência, independentemente da aprovação de qualquer requerimento. Quais são essas matérias? No 162, parágrafo 1º, que tramitam em regime de urgência. E tentem entender, gente, a urgência, a maior sensibilidade desses casos. As proposições que objetivem suspensão das imunidades de deputados distritais na vigência de estado de sítio. Apenas na vigência de estado de sítio a gente pode ter essa suspensão das imunidades, gente, de deputados distritais ou até de sua prorrogação, né, na prorrogação do estado de sítio. Então, o que é que acontece? Essa matéria tramita em regime de urgência, tá? Que objetivem transferir temporariamente a sede do governo do Distrito Federal para outra região administrativa. A gente viu isso na lei orgânica. É possível que, até no caso, um projeto de lei ordinária que propõe a mudança temporária, tá, da sede do GDF de Brasília para outra região administrativa, Taguatinga, Ceilândia, temporariamente. Se for para mudar o governo do GDF definitivamente, seria pelo proposta de emenda à lei orgânica, mas esse projeto de lei ordinária, que transfere temporariamente a sede do GDF, tramita em regime de urgência. Autorizar o governador e o vice a se ausentar do Distrito Federal por mais de 15 dias, que é aquela previsão também que está na lei orgânica. Veja bem, pessoal, tentem já, gente, imaginar, vocês não podem, gente, estudar para concurso apenas, olha, li aqui agora, vou tentar memorizar. Calma, gente, leiam com tranquilidade, tentem criar uma situação, inventar uma historinha. Eu falo isso demais nas nossas videoaulas, gente. Tente entender o porquê daquela norma. Nesse caso aqui, gente, imagine que surgiu uma viagem do governador para daqui a 7 dias e ele vai passar mais do que 15 dias fora do Distrito Federal. Precisa de uma autorização, né, da Câmara Legislativa. E isso tem que tramitar em regime de urgência, porque pode ser que a viagem seja daqui a alguns dias. Então, isso é algo urgente, ou pode ser urgente. Tente memorizar dessa forma, gente, ou cria essa história na cabeça de vocês, tá? Transferir temporariamente a sede do GDF. Ah, Léo, aí já pode ser que não seja daqui a 5 dias, mas por que vai transferir temporariamente a sede do GDF? Porque teve um grande incêndio diante de uma grande seca no Distrito Federal? Teve uma enchente? Teve algum outro fenômeno que estão acontecendo distúrbios na ordem pública, de repente saques ou o que for, que justifique sair de Brasília para ir para uma outra região administrativa? Pode ser uma situação de urgência, gente. Então, tramita em regime de urgência. Vocês têm que estudar assim para concurso, gente. Tentando entender o porquê daquela norma e tentando botar a criatividade e o seu bom senso e a sua análise crítica em cima de cada dispositivo, para não precisar memorizar tudo, tá certo? Suspensão de imunidade em estado de sítio, eu não preciso nem explicar a urgência e a gravidade da situação. Que objetivem a promoção ou a adoção de providências relativas a cumprimento de mandado de injunção ou suspensão de lei ou ato normativo com ilegalidade originária. Então a gente estudou lá na lei orgânica que o STF ou o TJDFT podem ter declarado a inconstitucionalidade de uma lei do DF ou a ilegalidade, né, a inconstitucionalidade de uma lei do DF em face da lei orgânica do DF, que formalmente pode ser chamada de ilegalidade, porque é uma incompatibilidade de uma lei do DF em face da lei orgânica do DF, que em essência é uma inconstitucionalidade, mas pode ser chamada de ilegalidade. A gente falou isso na aula do artigo 60 da lei orgânica. E aí o que acontece, gente? Diante dessas situações, eu estou diante de uma lei do DF que foi declarada inconstitucional, tem urgência nessa matéria.
Um mandado de injunção significa que a lei orgânica exigiu que aquilo fosse feito, que aquele direito fosse regulamentado, o direito ainda não foi regulamentado, tem importância, tem urgência nessa situação, gente. Vamos lá, a Câmara Legislativa aprova a lei para acabar com essa mora do legislador diante de um mandado de injunção que foi julgado e que o judiciário deu um direito em um caso concreto e falou: Câmara Legislativa, acabe com essa omissão de não fazer a lei durante tantos anos. Então, tem urgência nessa matéria, entenda que tem, é coerente, tem bom senso, não é algo desarrazoado, ok? E matérias que o plenário tenha concedido tramitação urgente a requerimento de 1/3 dos membros da CLDF, que são 8 deputados distritais, e o requerimento tem que ser aprovado por 2/3 dos deputados distritais, gente. É o que diz o 162, parágrafo 1º, inciso 5. Lembrando que pelo artigo 162, parágrafo 3º, esta última hipótese, esta do inciso 5, esse requerimento de urgência, ao ser aprovado, a urgência pode ser retirada a requerimento ou por deliberação da maioria absoluta dos deputados distritais. Então, a retirada da urgência pode ser deliberada pela maioria absoluta dos deputados distritais, tá? Mas é a retirada dessa urgência. Mas a urgência é aprovada, tá? Por requerimento de 1/3 e por aprovação de 2/3. Mas a urgência pode ser retirada por maioria absoluta. É importante você saber isso para a prova? Eu acho que é, tá? Eu acho que é, e fique ligado nesses casos de urgência, e fora o caso da urgência solicitada pelo governador, isso regulamentado pelo artigo 73 da Lei Orgânica e 212 do Regimento Interno. Tá certo, gente? Então, essas são as hipóteses de urgência, e as hipóteses de prioridade a gente tem no 162, parágrafo 2º. Quais são essas proposições que tramitam em regime de prioridade? Projeto de lei complementar ou projeto de lei ordinária, que tenham prazo de vigência determinado ou que estejam prorrogando esses prazos prestes a esgotar-se. Então, poderia citar aqui o caso de refis, né? Existem muitas, ou refaz, né? Tem muitos nomes diferentes, que são aqueles benefícios tributários, gente, que, por exemplo, você permite um parcelamento das empresas do DF que estão devendo tributos para a Fazenda do Distrito Federal. E aí você traz um prazo de adesão. E a adesão desse parcelamento ocorrerá entre os meses de novembro e dezembro de 2018. Você está dizendo que vai ser novembro e dezembro de 2018, gente, com um prazo, né? Digamos que tem um prazo de vigência para essa lei vigorar e você aderir a esse programa de refinanciamento. Isso pode ser considerado um projeto que vai tramitar em regime de prioridade, né? Ou outras leis temporárias. Olha, durante 1 ano e meio, durante 1 ano, vai vigorar uma outra política pública. Isso vai tramitar naturalmente, independentemente de qualquer requerimento de prioridade, vai tramitar em regime de prioridade. E também é possível, né, um dos casos de tramitação em prioridade é um requerimento de prioridade aprovado em plenário. Aí já não é uma matéria que em essência tramita em prioridade, depende de requerimento. A mesma coisa da urgência, né? Tem matérias que tramitam naturalmente em regime de urgência, a gente viu, e tem requerimento de urgência, tem requerimento de prioridade. Qual é a diferença, gente? O regimento só fala que esse requerimento de prioridade tem que ser proposto por 1/3 de deputados distritais, a requerimento de 1/3 dos membros da CLDF. E aí, pegue os dispositivos que eu citei aí na descrição desse vídeo. Você tem o artigo 169 do regimento, dizendo que, na verdade, a tramitação para regime de prioridade, ela pode ser proposta, o requerimento, tá, pela mesa diretora, por comissão que tenha apreciado aquela proposição, ou por 1/3 de deputados distritais. Então, o requerimento de prioridade é da mesa diretora, comissão que apreciou a matéria, ou 1/3 de deputados distritais. Agora, não se fala qual é o quórum de aprovação. O quórum de aprovação, gente, quando o regimento, a lei orgânica, não dizem de maneira diferente
Qual é o quórum de aprovação, gente? Maioria simples. Maioria simples para aprovar um requerimento de prioridade, mas o requerimento dele tem que ser subscrito ou por 1/3 de deputados distritais, ou pela mesa diretora, ou por comissão que tenha apreciado aquela proposição. Já o requerimento de urgência, a gente viu que é diferente. É proposto por 1/3 e aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa, tá certo? Não deixe de saber essa diferença. E um outro dispositivozinho. Bom, quais são as matérias que tramitam em regime de prioridade, né? Vamos lá. Esses que tramitam em regime de... que tem prazo de vigência determinado, que tenham o requerimento de prioridade aprovado, ou então os projetos de resolução que visem a alteração ou reforma do regimento interno da CLDF. Então, é um projeto que altera o regimento interno da CLDF, gente, tramita obrigatoriamente em regime de prioridade. Não diga que é regime de urgência. Estude esses parágrafos 1º e 2º do 162. E aí, olha que regrinha interessante também, para finalizar essa dica. Artigo 209, parágrafo 2º. Na apreciação do veto, o veto é aposto pelo governador e volta para ser apreciado pela Câmara Legislativa. Aplicam-se no que couber as normas referentes à discussão e votação de projetos em regime de prioridade e em regime de urgência, se já esgotado o prazo de 30 dias do seu recebimento. Eu não trouxe aqui para dica diária, gente, como se dá os prazos nas comissões, como é que é a tramitação. Eu acho que tem mais chance de cair em prova quais são os casos de prioridade, quais são os casos de urgência. Você vai estudar quais são as peculiaridades da tramitação da urgência, quais são as peculiaridades da tramitação da prioridade. Eu acho que o que tem mais chance de cair na prova é apenas quais são os casos de prioridade, quais são os casos de urgência. Isso tem mais chance de cair em prova do que essas filigranas sobre qual é as peculiaridades da tramitação e urgência. Tá certo? É o que eu acho, tá bom? E aí, esse dispositivo sobre o veto, bem interessante, viu? Até 30 dias, ele tramita em prioridade. Depois de 30 dias do seu recebimento, tramita em regime de urgência, tá certo? Então, isso é o que valeria também para poder cair na sua prova e você acertar e lembrar dessa dica de hoje, tá bom? Um abraço e até a próxima dica, pessoal. Tchau!